Motumbaxé, meu populacho abençoado, aqui quem fala com vocês é o seu guerreirinho suburbano preferido. E hoje, como sempre, acompanhado da nossa Dora Milaje, Stephanie Borges. Tá formoso hoje, Orlando? Hoje eu tô formoso demais, pois... Ora eu, minha mãe Oxum, ora eu, nossa mãe Oxum, né, Stephanie? Então, esse é aquele episódio que nós estávamos aguardando ansiosamente para gravar, né? Para poder prestar as nossas homenagens. Prestar homenagem àquela mãe que nos ajuda na corrida do ouro, né? E a gente vai explicar o que é a corrida do ouro, que não é só correr atrás de dinheiro, né, cara? É assim, na corrida da multiplicidade. Hoje aqui várias imagens fáceis e simples de Oxum vão cair por terra, entendeu? Porque, assim, vamos falar de riquezas que não são necessariamente materiais, de amores que não são românticos, entendeu? De diferentes possibilidades de maternidade. Esse episódio tá aqui só derrubando mitos da metafísica ocidental hoje. Esse que é uma das questões, né? Porque a gente tava falando... A gente começou essa série com Ogum, né? Enfim, e Ogum também é um orixá que, ao longo dos últimos anos, tem tido leituras muito rápidas e apressadas, né? Mas Oxum, talvez... Vou arriscar, talvez seja... uma das orixás mais mal lidas, né? Com seus ideais mais subvertidos para se adequar a uma certa linguagem, eu vou dizer, linguagem ecumênica de mercado, né? Assim, para se adequar a determinadas sensibilidades liberais. Porque é impressionante, né, cara? Quando você vai procurar, até fazendo a pesquisa sobre esse episódio, pra estudar pra ele, né? Cara, o quanto de coisa que eu encontrei de Oxum, né? Falando de Oxum que só reproduz esse padrão de é mimada, é venenosa, é mentirosa, é o feminino, é a mulher, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, bicho. Pois é, o que na verdade mostra, né, que as nossas ideias recorrentes, né, o imaginário social sobre o feminino, né, a maternidade, a feminilidade, seja lá o que for essa grande invenção que na verdade só serve para limitar as mulheres a determinadas características, né, assim... vai nos confinando, chega o ponto de que as pessoas não conseguem imaginar além nem pra orixá, entendeu? Tipo, pra você ver como a imaginação está comprometida, mas nós, como bons nerds, entendeu? Como pessoas que acreditam na ficção científica, no afrofuturismo, na macumba, hoje vamos chegar aqui com várias outras propostas. Inclusive, pra galera já começar a pensar que Oxum não é magra. Esse é um ponto. Já vamos chegar aqui e falar assim, gente, imaginem mulheres que tiveram vários filhos. Ancas largas, coxas grossas, entendeu? Pensem, assim, formas, entendeu? E isso é pra pensar, na verdade, quase todas as orixás, entendeu? Porque, enfim... Estamos falando... Porque a primeira coisa que acontece quando você não tem o emagrecimento é o embranquecimento, entendeu? Então, assim, pode ser preta, mas se for preta tem que ser aquela iconografia antiga da mulata sambista. E aí parece que só tem um jeito de uma mulher negra ser bonita, que é se ela couber numa determinada objetificação e embranquecimento. Então a gente já chega hoje e já fala assim, gente, vamos imaginar mamãe. Não é magra. Vamos lá. Isso é uma coisa que eu acho que é importante, né? Porque Oxum é uma das orixás da imaginação. Talvez é a orixá do poder criativo, né? E tem uma coisa que que vai virar um mote ao longo desse episódio, que é uma frase que está sendo repetida muito no último livro do Simas, né? Do nosso amigo Luiz Antônio Simas, que é o
o oposto da vida não é a morte, é o desencanto, né? E se tem uma coisa que o desencanto produz, é justamente uma incapacidade de imaginar outras existências, né? De imaginar outras vidas, né? E se tem uma coisa que Oxum, o que melhor representa Oxum, é o encanto, né? Então, assim, nesse episódio de Oxum, é fundamental que a gente ultrapasse esse desencanto que assola o nosso pensamento, que é incapaz de conceber outros corpos, outros modelos de beleza, até na imaginação, né? Assim, aquele padrão de beleza industrializada que a gente recebe continuamente, né? A gente vai exportando ele até para a nossa imaginação sobre os orixás, né? Enfim, aí vira uma coisa assim, conformada, pré-programada, pré-formatada, e olha, essa aqui é a imagem da sua mãe, essa aqui é a imagem... Não é bem assim que a banda toca, né? É assim que o atabaque toca. Pois é, então acho que hoje definitivamente as águas vão rolar, Orlando. É, no Xuê, no Xuê. Nossa, citando Mocidade Independente aqui nesse episódio. Pois olha só, é, né? Pois é. Assim, só o Oxum pra me fazer isso, né? Desculpa ter feito isso com você tão cedo, né? Nem citou Deleuze e já tá citando a Mocidade. Mas enfim, eu acho que hoje... Mas esse é um bom enredo, É Oxum, né? Dentro da nossa lógica, né, de movimento, né, porque a gente vai falar do rio que ora corre rápido, ora corre tranquilo, a gente vai falar sobre vários aspectos, eu acho que, assim, vamos trazer outras percepções aí que convidam as pessoas a se aproximar de Oxum sem essa visão apenas da vaidade ou da ambição, e vamos encontrar aí uma questão seríssima que é como ser uma intelectual e uma grande gostosa. Porque se tem alguém que manja disso, é Oxum, e eu vou provar isso ao longo desse episódio. Ora aí, eu, minha mãe. Mas antes disso... recadinhos da paróquia. Oye, chorodo, Oluaema, choroma, pepe, chorodo. Oye, chorodo, Oluaema, choroma, pepe, chorodo. Meu corpo está, de fato, sempre em outro lugar, ligados a todos os outros lugares do mundo, e, na verdade, está em outro lugar que não o mundo. Pois é em torno dele que as coisas estão dispostas. É em relação a ele, e em relação a ele como em relação ao soberano, que há um acima, um abaixo, uma direita, uma esquerda, um diante, um atrás, um próximo e um longínquo. O corpo é o ponto zero do mundo, lá onde os caminhos e os espaços se cruzam. O corpo está em parte alguma. Ele está no coração do mundo, este pequeno fulcro utópico a partir do qual eu sonho, falo, avanço, imagino e percebo as coisas em seu lugar e também as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino. Meu corpo é como a cidade do sol, não tem lugar, mas é dele que saem e se irradiam todos os lugares possíveis, reais ou utópicos. Seria talvez necessário dizer também que fazer amor é sentir o corpo refluir sobre si. É existir, enfim, fora de toda a utopia, com toda a densidade entre as mãos do outro. Sob os dedos do outro que nos percorrem, todas as partes invisíveis de nosso corpo põem-se a existir. Contra os lábios do outro, os nossos se tornam sensíveis. Diante de seus olhos semicerrados, nosso rosto adquire uma certeza. Existe um olhar, enfim, para ver as nossas pálpebras fechadas. O amor também ele, como o espelho e como a morte, sereniza a utopia de nosso corpo, silencia-a, acalma-a, fecha-a como se numa caixa, tranca e a sela. É por isso que ele é parente tão próximo da ilusão do espelho e da ameaça da morte. E se, apesar dessas duas figuras perigosas que o cercam, amamos tanto fazer amor, é porque no amor o corpo está aqui. Esse foi um trecho de O Corpo Utópico, de Michel Foucault. Oro mi maior, oro
Yabado aie eu. Bom, Orlando, já que a gente já vai começar para desmontar as ideias mais fáceis e recorrentes, eu acho que nós vamos falar de duas coisas muito fáceis. Já vamos começar assim, pegando leve. Vamos falar de amor e beleza, né? Porque você imagina assim, as pessoas que chegam para Oxum pedindo um amor, né? Assim, todo mundo quer ser amado. A gente não vai ser hipócrita nesse podcast. O grande problema é que o que apresentam pra gente é um modelo de amor que é muito ruim, né? Que ele tá muito mais pra fazer a gente se sentir frustrado porque não tem, do que da gente descobrir o que faz a gente feliz e viver a possibilidade de felicidade que o amor nos oferece, né? Então o pessoal fica achando que, não, vou pedir um amor, vou pedir um marido, né? O Xum manjava de casar e tal. Não, e esse que a gente, acho que vai ser um dos motes desse episódio, né? De que como até o nosso modelo de amor, ele é pré-formatado, né? Enfim, existem pesquisas, por exemplo, que mostram que nossas expectativas amorosas são amplamente conformadas e formatadas para um imaginário de filmes românticos produzidos em Hollywood. Ou seja, as pessoas esperam de um amor aquilo que elas assistem na tela do cinema, né? E aquilo a gente sabe que não funciona, né? Pois é. E aí, enfim, eu acho que quando a gente está falando de Oxum, uma coisa que é importantíssima é falar sobre aprender a amar a si mesmo. Porque tem aquele famoso Oriki que diz que Oxum lava suas joias antes de dar banho nos seus filhos, né? Então, assim, essa mãe, ela faz o que ela tem que fazer. Ela tem amor pelos seus filhos, mas parte do que é importante para ela é andar bonita, é se sentir bem na sua elegância, na sua indumentária, né? Enfim, então, assim, Oxum lava as suas joias antes de dar banho nos seus filhos, porque ela não pode amar esses filhos se ela não tiver amor por ela mesma. Então a gente já chega aí num registro que se choca um pouco com aquela mãe abnegada que é tudo para os filhos e nada para ela. Inclusive, isso fica muito sintetizado no próprio Abebé, né? Assim, porque tem o Abebé é esse espelho barra abanador, né, que Oxum carrega na sua mão, que tem um detalhe que muitas vezes ele tá sempre virado para fora, né? Assim, porque se diz também que ele rebate os feitiços que chegam contra os filhos de Oxum, esse desencanto, né? Oxum em si, ela é digamos, um manifesto pelo encantamento do ser, né? Inclusive essa coisa de essa vaidade, né? Na verdade é um autoencantamento, né? Essa coisa de você estar sempre se autoencantando, né? Mas o Abebé tem uma questão que é a seguinte: ele ao mesmo tempo é um abanador porque tem essa coisa a brisa que vem dos rios, né? Mas ele também é o reflexo dos rios, né? Quando você olha para um rio, a primeira coisa que você enxerga é a si mesmo, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que Oxum ensina para seus filhos é amarem a si mesmo, porque é o reflexo que ela vai mostrar pra você, né? Você não vai olhar, né? E não é aquela coisa assim, você olhar e ser um vaidoso, tipo, nossa, sabe? Se perder ali naquela própria... Não, é você se olhar e se aceitar como que você é e amar e se amar dessa forma, né? Isso é uma mensagem importante de Oxum, né? E aprender a se potencializar dentro daquilo que você é, né? Se enfeitar, né? Porque, assim, eu acho muito curioso que quando se fala
da riqueza de Oxum, porque assim, a riqueza de Oxum, ela não necessariamente é financeira o tempo todo, mas eu acho que Oxum, essa questão do reflexo, a gente também tá falando de valor, sabe? Assim, existem valores que só você pode se atribuir, sabe? Existem coisas que você precisa se conhecer para definir qual é o seu limite, o que você faz para você, o que você faz pelo outro, o quanto você cobra pelo seu trabalho. Assim, são várias construções que a gente vai fazendo ao longo da vida e que levam tempo, né? Não é aquela coisa de, nossa, eu me sinto bonita, minha autoestima tá em dia. Não, é você realmente encarar o espelho, você realmente se conhecer, saber das suas qualidades, dos seus defeitos, mas você saber que, embora existam coisas em você que você, sei lá, queria mudar, ser diferente, aprender, mas ainda assim você reconhecer o valor que você tem. Então, eu acho que esse que é um ponto que é interessante, né? Porque o valor, o espelho de Oxum, não é um valor, ele não é um espelho narcísico, né? Ele não é um espelho que vai que vai te envaidecer nesse sentido, né? Ele é um espelho que é capaz de revelar para você uma beleza que às vezes você julgava que não tinha, né? Você consegue, por meio do reflexo que o Oxum te oferece, né? Tem uma coisa que é muito bonita, tem um documentário que eu vou até botar o link, que é Eu, Oxum. É um documentário que eu acho muito bonito, né? Que é justamente sobre uma roça comandada por uma mãe de Oxum, né? Enfim, com as suas filhas e tal. E tem uma coisa que uma iniciada fala, que é assim, são o brilho do orixá que te veste, né? Eu acho que Oxum te ensina justamente isso, né? Te ensina a cultivar esse brilho, que não é exatamente um brilho imediatamente que pode ser imediatamente percebido pelo outro. Para que ele possa ser percebido por outros, ele tem que ser percebido por você primeiro. Essa que você falou de saber descobrir o seu valor e se atribuir esse valor, né? Isso é o primeiro ato, é fundamental. E se firmar, esse é o meu valor, eu sou essa pessoa, é você estabelecer assim, isso aqui é o meu limite, isso aqui é o que eu posso oferecer para o mundo, né? E isso aqui é o que o mundo tem que ver em mim. Isso não tem nada a ver com uma certa vaidade desmedida, com um certo narcisismo, que é justamente que é um movimento que vai na direção contrária, né? Porque justamente eu acho que esse é um ponto que é muito importante desse embelezamento, desse encantamento de Oxum, né? É porque ele te prepara para se conectar com outros, né? Para se conectar com o mundo, para se conectar com o diferente, né? Eu já até li esse Itan aqui, né, no episódio da Octavia Butler, né, sobre como Oxum foi fundamental para criar o candomblé, né, para criar as macumbas, né, para criar essa conexão entre os humanos e os orixás, né, porque ela vai lá enfeitar as mulheres, vai pintar as mulheres para que elas possam receber os orixás, né, para que elas possam se conectar com os orixás. Esse embelezamento, esse encantamento de Oxum, ele te prepara para encarar o mundo, para encarar a diferença, para apreciar inclusive a beleza que há em você, mas também a beleza que há nos outros, né? Por isso que Oxum, ela é também, digamos, a orixá do poder criativo nesse sentido, né? Do poder artístico, né? Dessa capacidade de enxergar a beleza no mundo, né? A beleza no cotidiano. Então, e essa questão que você falou sobre não ser narcísico e se interessar pelo diferente, eu acho que é essencial, porque assim, se tem uma coisa que Oxum faz é se interessar pelos outros, né? Assim, quando Ogum tá lá totalmente desprestigiado, chateado, abandona a forja, vai embora, entendeu? Quem vai lá pra trazer ele de volta?
Entendeu? Assim como em outros momentos ela se interessa por Oxóssi, em outros momentos ela se interessa por Xangô. Já falamos aqui da vez que ela se interessou por Oiá. Então, assim, eu acho que essa coisa do encantamento que você colocou é muito importante, porque, assim, não é só um encantamento consigo mesmo, de observar quem você é e aproveitar a sua vida, mas de você se deixar encantar pelo outro e encantar os outros, porque isso torna as relações mais agradáveis. Por que você vai ter um relacionamento que você não tem sensação de encantamento nenhum? E eu não tô nem falando de um relacionamento amoroso, tô falando de amizades, parcerias, enfim, né? É bom essa sensação de alguém que te surpreende, que te estimula, que reconhece as tuas qualidades, com quem você consegue realmente trocar. É interessante que Oxum, tu vai pegar os itãs dela, ela tem isso com todos os orixás com os quais ela se relaciona, né? Inclusive com seus filhos, né? Esse que é um ponto também, né? Ela tem uma relação com seus filhos que é um pouco diferente da relação que, por exemplo, que Iemanjá vai ter com seus filhos e que, por exemplo, Oiá tem com seus filhos, né? Tem uma coisa que a gente tem que falar aqui, né? Porque é um tema de polêmica, né? Então a gente tem sempre que falar, cada casa é um caso, né? Cada roncó é um roncó. Então, assim, o que eu digo aqui foi como eu aprendi. Isso não quer dizer que os outros lugares estão errados, né? Não estou dizendo que o meu lugar, as coisas que eu estou falando aqui, o que a gente está falando aqui, são as mais certas, né? Assim que a gente aprendeu. Por exemplo, existe uma polêmica, por exemplo, se Oiá é uma Iabá, né? Uma mãe velha, né? Porque Oiá não foi coroada, não foi rainha, né? Mas se tem uma orixá que é a grande definição de Iabá, né? Que é uma mãe velha, né? É Oxum e Iemanjá, né? Mas Oxum é a mãe velha, tanto que ela tem o título de Yalodê, né? A líder das mulheres, a rainha das mulheres, a rainha da sociedade dela, né? Por que ela tem esse título? Porque o poder do encantamento de Oxum não é um poder de subjugar outros para si, né? É um poder de aglutinar outros ao seu redor, né? De constituir uma vida ao seu redor. Por quê? Porque Oxum é um rio, né? É um rio. E para que você tenha vida, para que você tenha uma cidade, por exemplo, é necessário que tenha essa fonte de água, né? Então, assim, quando você vai ver o mapa dos rios, né, do Rio de Oxum, você vai vendo as cidades que vão se constituindo ao redor dos seus braços, enfim. Aí você entende porque que ao redor dela tem, digamos, essa existência cosmopolita, né? O encantamento que Oxum traz não é um encantamento de subjugar o outro. Muito pelo contrário, é de colocar outros em movimento, né? De colocar outros ao seu redor. Tanto que aí que vai se dar a relação dela, por exemplo, com Xangô, né? Pois é, assim, a ideia de prosperidade e fartura está muito mais ligada a essas trocas que se estabelecem do que a uma ideia de acúmulo, né? Porque a gente está muito ligado a uma ideia de riqueza que se acumula, quando não é necessariamente isso. Inclusive, existem itãs da relação dela com Xangô, inclusive, que ela vai abrindo mão das riquezas dela para estar com ele, né? Então, assim, para você ver que não é uma coisa... É muito curioso isso, né? Ao mesmo tempo que Oxum lava as suas joias, né? Antes de banhar seus filhos... Num outro momento, ela também é capaz de se desfazer das suas coisas, até que o que sobra para ela é um vestido branco que, de tanto ela lavar, vai ficando amarelado. É a origem justamente do amarelo, né? Que dizem que é o ouro de Oxum. O verdadeiro ouro de Oxum é o amor, né? Você sabe que eu sempre achei que o ouro de Oxum, na verdade, fosse o brilho da água refletido, sabe? Eu tinha essa ideia, assim, que o ouro de Oxum, na verdade, pode ser isso também, né? Assim, eu acho que... Porque tem uma coisa que... Eu sou poeta, eu tô aqui pra jogar essas ideias, vamos lá. Não, mas eu acho que tem uma coisa... Mas eu acho que isso é fundamental, porque tem uma coisa que... Sabe quando você olha pra um rio... É a primeira coisa assim, cara, eu vou dar um tibum nele, assim, ele te convida. Aquilo é sedução de Oxum. Linda ela é, tem seus encantos e muito axé. É mamãe Oxum para seus filhos
que são de fé. Deusa da beleza, com a natureza tem a missão. Ela é rainha, senhora da Conceição. Invoco a grande deusa, dei-me sua proteção. Aiê, Oxum, é dona do ouro, no alto da cachoeira é onde guarda seu tesouro. Aiê, Oxum, é dona do ouro, no alto da cachoeira é onde guarda seu tesouro. Linda ela é, tem seus encantos e muito axé. É mamãe Oxum para seus filhos que são de fé. Deusa da beleza. Mas aí tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar desse Itã que você falou dela com o Ogum, né? Que sempre se fala que Oxum é muito vaidosa, que ela assim, beleza toda, né? Mas esse Itã tem um detalhe que é muito crucial. Que ela usa apenas alguns lenços como saia, e é tudo. E aquilo bastou pra arrebentar Ogum. Pois é, esse Itã, né, que é de quando... É de um erotismo, né, assim, uma coisa... Quando Ogum se cansa de ser ferreiro, ele resolve voltar a ser um caçador, né? E aí vão lá os orixás tentar convencer Ogum a voltar, e ele não volta, ele não quer. E aí chega lá o Oxum fala, opa, vou resolver, né? E aí é muito curioso, porque tem diferentes versões, né, desse Itã, mas é isso, todos eles falam que ela tinha, assim, alguns lenços, alguns véus, e que ela simplesmente, assim, vai muito perfumada. Entendeu? E aí eu acho maravilhoso, assim, a versão que eu li hoje antes da gente gravar, fala que, assim, quando ela começa a dançar na floresta, Ogum tá perto de um arbusto, e aí ele vê ela dançando e aí ele fica ali meio escondido atrás do arbusto vendo. Ela sabe que ele tá ali, mas ela finge que não vê. E ela simplesmente vai dançando como se ela não estivesse dançando pra ele. E ele tá ali, tipo, naquela, é comigo ou não é? E aí, enfim, chega um momento em que ele aparece de trás do arbusto e ela continua dançando como se ele não tivesse aparecido. Ela vai, se aproxima, aí em algumas versões fala que ela oferece um pouco de mel pra ele. E que ele vai sendo encantado, né? Pela dança, pela sedução, fica envolvido. E aí, quando ele vê, ele já tá de volta na aldeia, né? Já tá de volta na cidade. E aí fala, pô, agora eu voltei, né? Não posso nem dizer que não volto mais. Então, vamos lá. Não, tem um detalhe que é muito bom, né, desse aí. Porque o encantamento dela foi tão forte, foi tão arrebatador, que ele volta... E aí, depois, quando ele chega, pelo menos nas versões que eu conheço, ele fica meio assim, não vou dizer pras pessoas que eu voltei encantado, eu vou dizer pras pessoas que eu voltei porque eu quis. E nunca mais sai por causa disso, né? Assim, o tipo truque é tão... isso. O truque é tão incisivo, tão... Assim, porque esse que é um ponto que era interessante, porque Ogum tava lá ensimesmado, e assim, quando Ogum tá ensimesmado, os outros orixás estavam com medo dele. Né? Iam lá e voltavam porque ele espantava todo mundo da mata. E quando ela vai, fala assim, tu não vai conseguir nada não, sei lá o que. Ela, não, deixa comigo que eu vou resolver. E ela não vai pro confronto, né? Tem até uma coisa assim, tem um detalhe, alguns orixás ficavam preocupados, acho que ele vai matar ela, cara, porque ele tá tão violento, assim. Ela vai lá e resolve tudo, assim. Aí ele chega, assim, no meio da cidade, falei, agora vou ter que ficar aqui, porque senão eu vou ter que admitir que eu fui encantado por uma mulher que veio dançando, pô. Então eu vou falar que eu voltei por vontade. Sabe, tipo assim, e aí tu percebe assim, esse detalhe final faz parte da estratégia dela, sabe? Tipo assim, porque ela sabia que ele não ia chegar e ia ficar assim, e ir embora. Não, ele falou, o orgulho dele ia manter ele preso lá. Tipo, vou fazer ele achar o tempo todo que essa ideia era dele. É isso, e, assim, né? Eu acho muito curioso, porque a gente já tinha comentado desse Itã aqui, porque ele é muito conhecido, a gente falou dele no episódio de Ogum, porque eu acho muito ruim quando isso é usado pra falar
de Oxum como manipuladora, né? Quando, na verdade, assim, ele poderia não ter ficado, mas ele quis ficar. E ele não quis ficar necessariamente por causa dela, mas eu acho que também tem essa questão de que Ogum enxergou ali uma possibilidade de voltar e das coisas não serem iguais quando ele foi embora. Entendeu? O amor, o encantamento é uma possibilidade dele criar uma outra existência ali naquele lugar que ele já tinha deixado antes, né? E aí, quando a gente está falando do amor, das relações, né, dentro desse domínio de Oxum, eu acho que é importante isso, porque o amor de Oxum, ele instaura transformações. E não precisa ser necessariamente num relacionamento romântico, mas é um processo criativo, é a tua vida criando novas possibilidades, sabe? Tem uma coisa que é importante sobre isso, que é muito erroneamente confundida, né? Essa coisa de os encantamentos de amor de Oxum, né? Que são diferentes de amarração. Amarração é uma coisa, amarração é feitiço. Né? Tipo, os encantamentos de amores de Oxum, que Oxum... e tem muito relato sobre isso, né? De como Oxum fornecia os encantos de amores para as mulheres, enfim, sobretudo antes da separação de Oru, né? O céu, e Aie, que é a terra. Né? Tanto que é por isso que Oxum volta, né? Porque ela tinha uma familiaridade com as mulheres que ela vivia com elas fornecendo encantos de amor e tudo mais. Mas tem uma coisa que é o encantamento de amor, o que ele faz, né? Em larga medida, ele pega uma pessoa e age como Oxum agiu com Ogum, né? A pessoa está ali em si mesmada, num certo rancor, numa certa coisa, num certo problema, né? Que a impede de ver algo que está ao seu lado, que seria algo pela qual ela de fato se interessaria se ela não tivesse tão em si mesmada, né? Então, assim, o que o encantamento faz é aquilo, ele vai mostrar para a pessoa algo que lhe interessaria se a pessoa não tivesse ali, digamos, diminuída de sua potência de existir. Às vezes com a sua imaginação capturada, com a sua própria libido capturada, né? Por que não? Porque tem uma coisa também fundamental dessa coisa da excitação, né? De produzir a excitação, produzir o tesão, né? Isso são feitiços, isso são encantamentos, né? Tipo assim, o erotismo, o tesão é um encantamento, os corpos se encantam, tanto que há diferença nos corpos. Os corpos se transformam quando estão com tesão, né? Quando estão excitados. Então, assim, Oxum age justamente aí, né? Encantando os corpos para que eles se desfaçam, para que todo aquele ensimesmamento, toda aquela... Como que eu posso dizer? Todo aquele empobrecimento da realidade não os impeça mais de apreciar a beleza que está ao seu redor, né? Isso é um encantamento que é diferente da amarração. A amarração é outra coisa, é feitiçaria. Então, e aí quando a gente para prestar atenção nessa coisa do encantamento, né? O encantamento, ele se dá por várias possibilidades, porque às vezes é uma coisa visual, às vezes é sensorial, às vezes é um temperinho de uma comida, às vezes, assim, Oxum, ela não... Assim, ela transita por várias artes, né? Quando você estava falando que é uma questão da criatividade, porque realmente, assim, ou é a dança, ou é o jeito como ela se arruma, ou é a maneira como ela lida com os orixás e as pessoas. E é muito engraçado a gente observar, por exemplo, como às vezes o fato dela ser bonita faz com que ela seja subestimada, porque acham assim, não, você não vai conseguir trazer Ogum de volta, né? Aí ela vira e fala assim, aham, tá bom, e vai lá e faz. Tem uma versão que eu gosto muito desse Tan, que é ao contrário, parece que, assim, Ogum também estava trabalhando demais, estava infeliz, vai pra mata, e aí os orixás dão uma festa. E aí Oxum chega na festa e fala, cadê Ogum? Ah, Ogum não quis vir, tá de mau humor, lá na mata. E ela vira e fala, não, mas isso não tá certo. E aí diz que ela tira o traje que ela está vestindo na festa, se lambuza de mel e vai dançando até a floresta. Quando ela chega na floresta, Ogum não só vê Oxum vindo dançando, como vê todos os orixás vindo dançando atrás dela. Porque, assim, ela era basicamente a alma da festa.
E aí ela chega lá dançando, aí Ogum vira, o que você tá fazendo aqui? Ela, vim buscar você, cheguei na festa, você não tava lá. Eu falei, ué, mas a festa veio atrás de você. E ela vira pra ele com aquele jeitinho e fala, nem percebi. Não percebeu, tá bom. Mas então, e às vezes, isso é um ponto importante mesmo, né? Como ela é a senhora dos mil truques, né? E entre esses truques, inclusive, está a arte da guerra, né? Está a arte sabe? De se impor por meio da força, de perseverar, né, cara? Tipo assim, tem um Itan que a gente estava falando antes, que você gosta muito, que é o... É o Itan onde ela alcança o Batalá, né? Transformada em um pavão. Né? Enfim. Sim, porque o pavão, ele é considerado, né, esse símbolo da beleza e da vaidade, que se a gente parar pra pensar, é a leitura mais simplista de Oxum. Mas conta aí você esse Itan, que ele é muito legal. Não, é que é basicamente que é um Itan que fala que em determinado momento existia uma cisma entre os orixás e o Batalá, né? Enfim, que é o maior dos orixás. E aí existem várias versões, né? Em umas versões eram os humanos, em outras versões eram os orixás, em outras versões existia um conflito aberto entre eles. E aí chega o Oxum, né? Enfim, que vai tentar resolver essa cisma e fala assim, não, eu vou até o Batalá. E o Batalá morava lá pra cima de Orun, né? Enfim, então ela chega e fala assim, ela se transforma num pavão e todo mundo fica, pô, você não vai conseguir um pavão, vai voar, pavão não voa, sabe? Tipo, pavão dá uns pulinhos e é isso. E ela fala assim, não, vou lá. E ela voa, e ela chega lá, como ela é muito próxima do sol, ou ela pega muita chuva, ela recebe raios, enfim. Ela chega no reino de Obatalá totalmente destruída, totalmente queimada, né? E Obatalá vê o sacrifício da ave, né? E Oxum, né? E fala assim, cara, o que foi esse sacrifício? Da onde veio esse ímpeto todo? E ela vai e conta, né? Ó, o mundo tá morrendo porque você não tá mandando chuva, o mundo tá ruim, o mundo tá secando, né? Eu preciso trazer a chuva de volta e eu vim aqui, né, da minha forma mais bela pra poder você ver, e só que eu tô toda queimada agora por causa disso. Ele fica impressionado não pela beleza dela, mas pela força dela, né, de chegar até lá, e fala assim, e recompensa ela, fala assim, você vai voltar e você vai voltar trazendo a chuva, né? Só que ela volta, como ela tava toda queimada, ela volta sob a forma de um abutre, né? Enfim, trazendo a chuva consigo. E assim, é isso que é impressionante, porque não é a beleza, né? Aquilo que seria talvez essa característica mais rapidamente lida que vai conquistar o Atalá, né? Justamente a sua força de vontade, né? Tipo, o fato de que ela teve o ímpeto de... Ela não... Como é que eu posso dizer isso, né? Eu acho que assim, ela não desanimou quando ela foi subestimada, porque ela poderia falar, né, vocês não são os bons aí, então resolvam vocês, né? Mas assim, eu acho que, conforme você estava contando essa história, uma coisa que veio aqui, né, das minhas ideias, é que assim, o compromisso de Oxum é sempre com a continuidade da vida, né? Então, assim... É o rio que corre, é a proteção das grávidas e das crianças pequenas, é essa tenacidade de diante de chuva, sol, calor, perdeu a beleza, queimou as penas, virou outro pássaro, porém, tipo, não, vamos lá, eu tenho esse objetivo aqui, esse objetivo não vou deixar que a vida cesse. Perfeito. Então, perfeito. Né, é uma coisa que tem que se considerar aí, porque esse é um tema recorrente, né? Tem uma outra história também de que quando os orixás vêm, né, pra Terra, que eles não incluem, né? Vêm os 16 orixás e eles não incluem Oxum nos seus conselhos para deliberar qual vão ser os rumos da Terra, né? E aí ela vira e fala, vocês querem resolver tudo sem mim? Beleza. Então, assim, as mulheres não vão ter filhos. Vamos ver o que acontece. E aí as pessoas começam a morrer, os orixás começam a ficar preocupados, e aí vão lá conversar com o Batalá e falam,
Mas vocês não estão conversando com Oxum? Como é que vocês querem ter fertilidade se vocês não incluem Oxum nos planos, nas conversas? Que erro, né, cara? Assim, que erro, né? Que é o que a gente já conversou aqui antes, que a gente não está falando de fertilidade em termos reprodutivos. Porque, assim, por exemplo, quando fala da água que falta, é a água que falta para tudo, para as pessoas beberem. A gente está falando da agricultura, a gente está falando de chuva, a gente está falando de uma série de questões aí que não são necessariamente mulheres tendo bebês, mas que também inclui mulheres tendo bebês. Até porque tem o detalhe, né? É porque a vida, todos nós nascemos na água, né? O que há dentro do útero, né, o fluido amniótico, é a água, né? É um tipo de água, vamos colocar assim, é um líquido primordial, enfim. Mas todos nós nascemos da água, nascemos na água, né? Então, por isso que Oxum está ali participando do processo. E não é por coincidência, né, que Oxum vai ser a dona, né, do quarto de santo, onde os Omodorixás, né, os filhos de santo, são feitos, né? Não é à toa também, né, que Oxum é um orixá que entrega cargo, ou seja, Oxum é um orixá fundamental para como é que eu posso dizer, é ela que vai entregar, não só ela, mas enfim, mas ela é uma das que entrega o cargo de Ialorixá, né, e Babalorixá, porque enfim, podem ser homens e mulheres, né? Eu, por exemplo, sou um homem filho de Oxum, né? Não apenas mulheres são filhas de Oxum, né? E, então, assim, qual é a função de um Babalorixá ou de uma Ialorixá, né? É justamente ter filhos e filhas de santo, né? Que podem ou não ser seus filhos carnais, né? Eu tenho um Babalorixá, né? Que eu sou o filho dele, né? Eu fui criado, sou criado, nasci, renasci na casa dele. Então, assim, há aí um jogo da fertilidade que não é uma fertilidade biológica, né? E depois, mais pra frente, a gente vai falar como, por exemplo, a própria noção de vida que Oxum carrega consigo não é a vida reduzida às suas funções biológicas, é um outro tipo de vida, né? A reprodução biológica é apenas uma das múltiplas facetas criativas de Oxum. Sim, e aí você tem essa questão de uma relação de parentesco, né, de pais e mães que não se dão por uma via biológica, né? Isso acontece dentro do terreiro. A criação da família dentro do terreiro se dá por uma outra ordem. Mas, assim como você falou antes da gente começar a gravar, é uma multiplicação de vida, porque você está fazendo o axé circular, você está fazendo com que essas pessoas se conheçam suas potências e vivam a sua vida de uma outra forma, né? Ora, Iê Oxum, brilho ouro, e a tristeza se vai num só instante, trazendo de volta ao semblante outra vez a vontade de sonhar e relembrar os caminhos de flores que a vida me dispôs como uma saída, quando eu só queria chorar. Águas tão claras, olhos de rara beleza, um lindo espelho pra que eu pudesse chegar. Tem uma coisa que é fundamental de Oxum, você falou do compromisso dela com a vida, né? É justamente o compromisso dela é com essa multiplicação da potência dos corpos, a multiplicação da potência da existência, que é esse processo de encantamento, né? Seja um auto-encantamento de si, por isso que ela lava suas joias, né? Mas também ela lava seus filhos. Então, assim, a chuva que cai, que Oxum traz do reino de Obatalá, né? É justamente a chuva que vai permitir que a semente, né, floresça, que é aquela que da terra brote a comida, vai permitir que as pessoas bebam, vai permitir que a vida exista, né? Então, o compromisso, vamos colocar assim, do axé de Oxum, né, de Oxum, é justamente com é como se fosse um ato de insurreição contra o desencantamento
da vida, da existência. Acho que a gente já colocou aqui alguns elementos, tipo a determinação de Oxum e as estratégias, né? Seja para criar os encantamentos, seja para estabelecer suas relações. Mas, assim, uma coisa que a gente também precisa falar é que Oxum é guerreira, né? Oxi! Então, tem uma história que eu fiquei muito impressionada, que eu descobri hoje, a gente se preparando para gravar, que é o seguinte. Houve uma grande guerra entre duas tribos, e nessa guerra os soldados aprisionaram várias moças, entre elas Oxum. E aí, enquanto esses soldados levavam essas moças aprisionadas, ela invocou sua força mágica e fez surgir um forte clarão. E essa luz cegou os soldados, e os soldados ficaram perambulando pelo mato sem direção. Como eles não enxergavam mais nada, as moças pensaram em fugir. Mas antes de fugir, o que Oxum fez? Ela pegou sua cuia, preparou uma poção com ervas e passou essa mistura nos olhos dos guerreiros e eles voltaram a ver. Então, como eles ficaram agradecidos por terem sido curados, eles soltaram todas as prisioneiras e devolveram elas para casa. E aí, Oxum voltou para casa com suas amigas. Eu gostei muito desse Tan, não só pela ideia desse brilho que cega os inimigos, mas também pela ideia de que, assim, elas podiam ter fugido e ter deixado esses caras cegos lá para se lascarem, mas ela demonstra misericórdia. E, assim, tem a misericórdia como uma estratégia. Sim. E, além disso, eu também fiquei pensando que a gente está muito acostumado com essas narrativas de competição feminina, né? E quando fala, por exemplo, porque Oxum é ciumenta, Oxum é competitiva. Sim, depois chegaremos nessa parte. Mas ela tá aí tomando uma atitude para defender outras mulheres. Galudê, né? Pois é. Galudê, então, né? Assim, é igual também um outro Itan da filha de Oxum que é perseguida e maltratada pelas esposas em comum com, acho que são as esposas de Oxalá. E aí ela vai lá, recolhe aquela filha, ajuda aquela filha, dá um banho na filha e o sangue menstrual da filha se transforma nas penas vermelhas de papagaio, que são algo raríssimo. Então, assim, ela transforma um revés numa coisa valiosa para proteger uma filha. Tem uma versão desse Tan que são as penas de Ecodidé, né? Toda Babalorixá e Alorixá tem que ter essas penas, né, de Ecodidé. Que essas penas de Ecodidé, inclusive, elas têm uma coisa que são muito interessantes, né? Porque disse que são penas que jamais perdem o brilho, né? Então, assim, não importa o tempo que essas penas tenham. Aqui no Brasil é o papagaio da costa, papagaio da Angola, que chama, né, essa pena de Ecodidé. Então, você usa muito elas para você confeccionar guias de babalorixás, enfim, não é qualquer um que pode usar essas guias, ou você vai botar em assentamentos, coisas do tipo. Tem uma versão desse Tan que ele fala justamente, inclusive, da relação de Oiá com Oxum, né? Porque tem toda essa... É uma relação mútua, né, de competição, mas de fascínio uma pela outra, porque tem um momento em que elas têm um relacionamento, né? Tem alguns itãs que elas são irmãs, né? Enfim. Mas tem uma versão desse Tan que é justamente como Oxum vai ser... Que Oiá, né, ela suja a cadeira onde Oxum estava, que é durante uma festa de Oxalá, né? E a gente sabe, Oxalá, ele é... funfum, né? É tudo branco, né? Enfim, tem que ser tudo branco para ele. Então, assim, quando Oiá suja a cadeira de Oxum se senta na cadeira, e aí quando Oxum levanta, ela tá toda manchada de sangue.
E aí se imagina que aquele sangue é um sangue menstrual que desceu sem controle dela. Então aquilo era uma ofensa pra ela. Como assim? Porque ela... o período, né? Tipo, o fluxo é o seu reino, né? Então ela fala assim, como que aquilo... Ela teve esse descontrole, né? E aí ela vai embora, né? Tipo, envergonhada com aquilo. Ela encontra Ossan nas matas, né? Pra quem não sabe, Ossan é o orixá das matas, das folhas. Enfim, a gente ainda vai falar dele em algum outro momento, né? Sempre bom lembrar, gente. O número de orixás é N mais 1. Sempre há mais um. Entendeu? Então, assim, até a gente... O tempo todo tá descobrindo orixá novo, assim, cara. Então, descobrindo orixá, ou no orixá novo, ou facetas desconhecidas de orixás que a gente acha que conhece bem, né? A gente nunca vai conhecer bem o suficiente, né? Uma vida é pouco pra isso. Mas, assim... E aí o San joga com ela, né? Vê no Ifá e vê assim, olha, sei o que aconteceu, e transforma ela num papagaio para ela poder voltar pro reino de Oxalá, né? E daí vem a relação dela com as penas de Ocodidé, porque aquele vermelho que estava no vestido dela, né, forma as penas vermelhas do papagaio, que depois vão ser fundamentais justamente no momento em que tem a separação, né? Porque também acontece isso, né? Se contamina a festa de Oxalá, há uma separação entre o Orum e o Aie, né, a terra, e cabe ao Oxum fazer essa transição, né, tipo, ó, vamos ensinar aos viventes, né, as pessoas que estão ali em Aie, os moradores de Aie, a receber os orixás. E como ela faz isso? Enfeitando as pessoas com as penas de Ocodidé, que outrora eram a sua vergonha, né, pelo contrário, virou um signo da sua potência, dessa relação com a vida, né. Não, é essa capacidade de Oxum de transformar uma coisa que poderia ser vergonhosa numa coisa valorosa, eu acho que é uma coisa que as pessoas não falam, assim, isso é uma coisa que acaba passando batido. E eu acho que isso tem a ver justamente com o que a gente estava falando sobre esse lance do valor, né? Qual é o valor que você dá às coisas? Você vai passar por reveses, você vai passar por problemas, mas assim, se você ficar ali agarrado naquele problema, você vai ficar ali sofrendo do tipo, passei vergonha na festa, e aí? Acabou a festa, todo mundo já foi, mas você tá ali agarrado naquela vergonha. Não, e acho que isso que é importante, né? Porque da vergonha é isso mesmo, né? Porque ela é como se fosse esse processo de autorreflexo, né? Tipo, ela quando ela se vê ali junto com o Ossan, né? E se transforma num papagaio, né? Num pássaro, enfim, num papagaio. Ela vai ver que aquilo que outrora era uma vergonha se torna uma beleza dela, né? Aquilo que era uma outrora uma vergonha se torna uma potência dela. Então, eu acho que também fala muito sobre isso de aprender, não só ver um valor em si, mas também ver esse valor que, assim... Então, eu tenho essa característica que talvez seja vergonhosa, sabe? Que as pessoas consideram vergonhosa, mas não é a minha potência, sabe? Essa é a especificidade da minha existência, é a especificidade do meu corpo, é a especificidade da minha vida. E isso é minha beleza, né? Então, eu tenho que aprender não a esconder isso. Eu tenho que aprender a utilizar isso, né? E fazer isso aflorar, encantar isso, né? Não para esconder, mas para que isso se torne bonito. Né? Tipo, mostrar isso de outra forma, não como uma vergonha, mas como uma beleza, como uma potência, né? No entanto, Orlando, como a gente não tá aqui para falar só, né, das partes, né, belas e brilhantes e estrategistas de Oxum, a gente também precisa falar que Exum também se em si mesma. Isso também acontece. E aí... E aí, essa foi uma história que eu fiquei impressionada, porque, assim, a gente tá passando aqui por várias histórias, e assim como Ogum, né, Oxum, quando se em si mesma, é porque tá sozinha. E aí você vê essa coisa das relações, do caráter dinâmico, né? Porque é a história de Oxum que fica lá esperando um amor na beira da lagoa, se enfeitando, se embelezando, se banhando, raspando seus pezinhos na pedra para ficar com os pés macios.
E o tempo passa e ela esperando aquele amor que vai aparecer, que vai ser o grande amor, que vai amá-la do jeito que ela tanto deseja e tal. Isso demora tanto tempo para acontecer que as pedras da beira do rio vão rolando e vão virando seixos, vão virando, né, de ser pedras que ela podia raspar o pezinho para fazer sua esfoliação com método natural. Aquelas pedras viram pedras roladas, elas não oferecem mais atrito. E aí aparece, então, um caçador. E aquele caçador se encanta com ela, mas ela tá usando as contas na frente do rosto, né? E aí eles estão lá, naquele dengo, naquele chamego, vai que vai, de repente o rosto dela se descobre e ele percebe que ela tá velha. Mas que ela tá muito velha. Ela tá tão velha que, assim, segundo o Itan, que fala que os olhos dela já tinham perdido o viço, né? E que ele confunde ela com uma outra mãe, né? Enfim. E aí ele vira e fala, não, eu vou embora, eu vou contar pra todo mundo na vila que Oxum virou uma velha e tal. E aí ela decide, então, que ele não pode fazer isso, que ele não pode fugir e contar o segredo dela pra ninguém. Ela mata ele com uma adaga e depois ela fica muito triste, não só por perceber que envelheceu, mas que matou ele, e aí ela se transforma num peixe e vai viver no fundo da lagoa. E aí eu fiquei pensando que, assim, isso fala muito sobre o problema da criação de expectativas, né? Porque ela tá muito mais enamorada da ideia do amor que ela acaba nem vivendo esse amor. O tempo passa e ela não vê. Isso é aquilo que a gente fala assim, o tempo todo, né? Aqui, né? O quanto os itãs, né, os orikis, enfim, os pontos, as cantigas, como eles funcionam para os filhos de santos, ou orixá, enfim, os iniciados, como você quiser chamar, como problemas. Eu uso muito a palavra problema no sentido matemático da coisa, né? Mas como se fossem enigmas que te fornecem, talvez, ferramentas, conceitos, enfim, para que você se abra. Inclusive, esse é o grande exercício desses programas, né? Enfim, para fornecer para as pessoas exercícios, conceitos, ferramentas para que elas imaginem a vida de outra forma, né? Os orikis e os itãs têm esse papel pra gente, né? De que quando você olha para eles e fala assim, de fato, Oxum aí, ela agiu é quase como se fosse no seu polo negativo, né? Porque enquanto o encantamento de Oxum, ele é justamente para isso, né? Para que você se abra para as belezas do mundo, para que você veja as belezas do mundo e para que você se mostre bela para o mundo, né? Ela ficou tão perdida nisso que nada aconteceu ao seu redor, entre aspas, né? Porque tem um final desse tanque que é importante demais pra gente, que são a origem dos otais, né? Que são as pedras, esses fechos, né? Que são fundamentais na confecção de bares, de assentamentos, enfim, os otais de cachoeira. Porque fala que a beleza de Oxum ficou para sempre nos otais. Quer dizer, ela ficou tanto tempo ali que ela foi gastando a beleza dela naquelas pedras. E aí, esse tanto também tem uma outra coisa que eu acho que é interessante, né? Para falar não só do ensimesmamento possível, né? Porque também tem a coisa tem essa coisa dessa idealização, né? Também tem a coisa que quando todo esse processo de autovalorização, autopercepção pode também converter numa vaidade excessiva também, né? Enfim, também numa possessividade muitas vezes. Mas tem uma coisa que nesse tanque eu acho que é muito interessante, até para a gente desconstruir essa imagem pré-concebida de Oxum. Você falou de que Oxum não era magra, né? Mas também Oxum não era jovem. Esse que é um ponto muito interessante, né? Porque esse Itã é um Itã sobre uma das qualidades de Oxum que não é tão conhecida assim, né? Mas não é uma das... que é a Ijimu, né?
que é justamente o nome do braço original, da origem do rio de Oxum, né? É Ijimu, né? Por isso que é Oxum mais velha, né? Mas tem outras qualidades de Oxum, né? E outros epítetos de Oxum que se referem ao momento em que ela já está mais velha, né? Ao momento que ela já está velha. E velha, quando a gente diz velha, é velha. Tipo, é velha, como diz, com os olhos já vazios, né? Com o corpo curvado, né? Enfim, não é assim, uma pessoa de mais idade. Então, assim, uma das coisas que eu acho que é interessante também mostrar que Oxum é uma existência em sua completude, né? É uma jovem, é uma jovem que está tendo suas primeiras, de uma jovem que está tendo suas primeiras regras, até da menarca à menopausa, sabe? Tipo, ela não estabelece, esse aqui é o auge de uma mulher, esse aqui é o auge da potência feminina, esse é o auge do corpo feminino. Não, é a existência enquanto um completo, né? E justamente porque, como não é simplesmente uma criatividade reprodutiva, né, existem possibilidades de amor, de felicidade, de encantamento nos diferentes momentos da vida, né? E quando você está falando de uma velha, você pode botar aí que foi a menopausa e ainda foi muito mais tempo, meu filho, porque a menopausa, assim, ela vai ali pela meia-idade, mas pra ficar velhinha desse jeito, igual a gente tá falando aqui, assim, já até esqueceu. Depois que parou de dar os calor, nem lembra mais como era a menopausa. E esse que é o ponto, porque é isso que você falou mesmo. Porque a criatividade de Oxum, e aí quando a gente vai falar, por exemplo, o Maiá Lorixá, por exemplo, que ela tá criando outros filhos, né? Assim, a criatividade dela pode ser uma criação também de uma arte, pode ser a criação de outras coisas. Essa fertilidade de Oxum, né, e o caminho do ouro de Oxum é esse o caminho, dessa fertilidade outra, né, que eu tenho chamado de essa insurreição, esse ato de insurreição contra o desencantamento, né, ele pode incluir ter filhos biológicos, sim, mas também tem outros tipos de relação, né, outros tipos de criação de filhos, mas também outros tipos de atividades criativas, né, é sempre bom lembrar, Oxum era a orixá do comércio, Oxum era a orixá da troca, Oxum era a orixá da arte, né? Então, assim, a criatividade de Oxum é infinita. Esse que é um ponto fundamental. Ela não, porque quando a gente condensa, a gente conforma a criatividade dela a um determinado tipo de existência biológica, a gente está limitando a potência do próprio orixá. Não só a potência do próprio orixá, mas como a nossa própria potência, né? Porque o momento em que a gente deixa de corresponder àquele ideal biológico, né? Nós que estamos, por exemplo, aqui, eu e você estamos chegando na meia-idade, né? A gente já está começando a sentir esses efeitos no horizonte, né? Já não é mais aquele ideal biológico, né? O corpo já não se cura como antes, o corpo já não aguenta os excessos como antes, né? Então, assim, quando a gente pega e confina a nossa existência criativa a um certo ideal biológico, a gente vai cair nessa obsessão da nossa sociedade, que é uma juventude eterna, né? E não aceitar que o envelhecimento ele é um processo criativo em si, porque você tem que criar novas potências, novas existências. Do contrário, você vai ser aquela pessoa que envelhece reclamando e pensando assim, nossa, quando eu tive 15 anos foi a melhor idade da minha vida. Enfim, e aí, agora vocês falando sobre envelhecimento, eu fiquei pensando nisso. Assim, o grande problema dessa história é justamente esse. Ela fica ali sozinha e ela deposita toda a potência dela numa possibilidade só, que é um relacionamento, né? Sendo que quando você vê as outras histórias de Oxum, ela faz várias coisas. Ela, tipo, traz a água de volta, ela influencia na fertilidade das mulheres, ela estabelece relações de poder com vários outros orixás para que tudo continue fluindo, né? Para que, enfim, para que Ogum continue criando as ferramentas, para que Xangô estabeleça o reino e a fartura possa circular, com Oxóssi para que a caça dê certo. Então, assim, no momento em que ela fica sozinha, colocando toda uma expectativa de que em algum momento algo vai chegar para que enfim ela possa viver, aí dá ruim.
ela não vive, né? Ela não Pois vive, é. né? Então, assim, é algo aí pra gente observar como realmente é uma lógica totalmente diferente, em que o poder cresce e se mantém a partir dessas relações que a gente vai construindo ao longo do caminho. E isso é interessante, porque tem duas coisas aí, porque você falou dessa fluidez que ela vai estabelecendo, né? E essa fluidez de Oxum fica muito expressa tanto nos seus relacionamentos sexual-amorosos, né? Porque vai incluir tanto homens quanto mulheres e até algo entre, né? Assim, quando ela se deixa fascinar por Oxumaré, por exemplo, né? Enfim, o que é difícil conceber a existência de Oxumaré, assim, Em termos homem, binários. Exato, né? Um não binário, né? E assim, e tanto que um de seus filhos, né? Assim, tem, na verdade, alguns de seus... Tanto os Ibege que ela vai criar, que são também da multiplicidade, né? Porque são gêmeos, que na verdade também tem um terceiro, e aí é menino, menina, né? Homem, mulher. Então, assim, são dois que são um, né? Mas também tem Logunedé, que esse, então, também é o não binário, né? É o entre por excelência, né? E Oxum, essa coisa da fluidez do desejo dela, do amor dela, tanto para com seus amantes, mas também para com as suas crias, vamos chamar assim, né? Enfim, faz com que ela abarque, né? Isso foi uma coisa que você estava falando antes da gente gravar, né? Faz com que ela aceite Oxumaré sem tentar defini-lo, né? Ela aceita que a potência de Oxumaré, por exemplo, é esse entre, né? De Logunedé, né? Tipo, é esse entre que ele e ela traz consigo, né? Pois é, porque isso também foi uma outra conclusão que a gente chegou, né? Que, assim, como Oxum, pra ela, o que interessa é o fluxo, no fim, certas definições não interessam. E foi isso que eu falei pra você. O que eu acho mais interessante é isso, assim. Como mãe, não interessa a ela se Logun é menino ou menina. Ela simplesmente está muito orgulhosa de ter essa criança, ter trazido essa criança ao mundo. Então ela vai lá, enfeita, entrega ao bebê e assim... Ele tanto é esse ser do entre que ele tá parte na mata e parte no rio. Ele tem o abebé e tem o ofá, né? Assim, pois ele tem o espelho e o arco. Assim. Pois é, e assim, aí você vê, é uma mãe que não está nem um pouco preocupada. Em tempos de chá de revelação, a gente falar dessa maternidade de Oxum que não está preocupada, entendeu? Está simplesmente amando o filho que teve, sabe? É uma coisa importante. Assim como é curioso de te observar isso, assim. Tem todas essas histórias dos casamentos, enfim. Mas, assim, num determinado momento ela se encanta por Yansan, num outro determinado momento se encanta por Oxumaré, inclusive que é um dos itãs em que Xangô fica com ciúmes de Oxumaré, o que eu também acho muito simbólico pra gente pensar como é que uma certa ideia do masculino fica desconcertada diante, né, do que não pode ser confinado, né, em certas ideias que a gente tem, enfim, fica com ciúmes e luta com Oxumaré, assim, durante dias, até que, enfim, mata Oxumaré e Oxumaré se transforma no arco-íris. É um dos itãs de como Oxumaré se transforma no arco-íris. Mas aí eu só queria dizer que isso serve pra gente pensar não só o amor em termos para além da heteronormatividade, né? Já que nossos ouvintes ficaram felizes com a menção ao relacionamento de Oxum e Oiá no episódio anterior, mas também pra gente conceber, assim, que a gente tá falando de várias possibilidades de amor, de um amor de mãe, de um amor em relações sexuais, afetivas, e a gente realmente está falando de fluidez aqui, seja tanto de desejo quanto de gênero. Então, assim,
a gente realmente precisa ver que os orixás nos libertam até pra gente pensar certas questões. Tem uma filósofa nigeriana, a Oronke Oroyumi, que ela tem um ensaio curtinho que ela fala sobre isso, assim, que existe um grande problema do feminismo branco europeu, que é não olhar para certos arranjos familiares fora dessa ideia da família nuclear, porque, tipo, para determinados povos, o gênero nem chega a ser uma questão. Pois é, né? E sim, os problemas, no sentido, são completamente outros, né? Pois é, e assim, para Oxum, não é uma questão o diferente ser amado, sabe? Ela simplesmente está interessada em estabelecer essas relações. A lua vem surgindo, prateando a cachoeira. Ai, ei, ei, mamãe Oxum, roboboi Oxum Maré. A lua vem surgindo, prateando a cachoeira. Ai, ei, ei, mamãe Oxum, roboboi Oxum Maré. A lua vem surgindo, prateando a cachoeira. Ai, ei, ei, E eu acho que mamãe isso Oxum, leva, o amor de Oxum roboboi leva Oxum pra a gente a um outro ponto, né? Porque você citou isso muito bem no episódio sobre o Oiá, que a gente tá falando de diferentes tipos de mães, né? Diferentes. E a gente tá falando da figura da mãe aqui, mas é porque talvez a figura da mãe seja essa ideia mais elementar de uma relação, né, tipo, de aprendizado, né, enfim, que talvez seja a relação mais imediata que se tem. Mas é porque, de como assim, por exemplo, Oiá representa um tipo de maternidade, Oxum outra e Iemanjá uma terceira, né? Porque Oxum, a maternidade de Oxum, o amor de Oxum, que também é justamente um sintoma do amor de Oxum pelo mundo, né, o amor que Oxum ensina, né, ele é um amor cujo intento é justamente esse encantamento de seus filhos e filhas, ou de seus amantes, ou de seus interessados, enfim. Por exemplo, ela vai dar para Logunedé, né, tipo, seu abebé, né, tipo, ela vai ver qual é a potência daquela criança, né, que é justamente ser esse dois, ser da mata, ser do rio, ser caçador e ser, enfim, e ser oberim, e ela vai fornecer as ferramentas para que ele floresça, né? Ao contrário de Oiá, cuja maternidade, ou cuja essa relação de cuidado é uma relação no qual ela protege seus filhos e deixa que seus filhos trilhem seus próprios caminhos, né? Tipo assim, ó, cometam seus erros, eu vou proteger vocês, vou estar ao lado de vocês sempre que for, mas os seus caminhos são seus, vocês vão trilhar os seus caminhos, né? Tanto que é aquela coisa a independência, né, dos filhos e filhas de Oiá, né? Oxum já vai numa outra direção, cujo cuidado dela é justamente um cuidado no qual ela está ali observando seus filhos o tempo inteiro, né, os seus interessados, e assim, e fornecendo para eles as ferramentas para que eles possam se encantar, né? Ela está o tempo todo fornecendo aquilo que eu falei, o brilho, ela está cobrindo seus filhos com seu brilho para isso, né? Então, e aí, se a gente parar para pensar, porque assim, uma mãe, ela nunca, ela passa por diferentes momentos da vida, né? Enfim, você tem aquele momento em que a mãe precisa estar mais presente, porque a criança é pequena, depende mais de cuidado. Depois você tem outros momentos em que já dá para dar um pouquinho mais de independência, soltar no mundo. Depois soltou mesmo, e as mães continuam se preocupando com a gente, porque, né, enfim, faz parte da relação. Mas, assim, se a gente for parar para pensar, até a gente pode pensar a maneira como as Iabás lidam com a maternidade, com esses diferentes momentos, porque Oxum, ela é a mãe que ela está preocupada ali, né, com a gestação, mas ela também está preocupada com um determinado grau de desenvolvimento daquele ser até ele estar pronto. Pra aí, sim, aí descobre teu brilho e teu encanto e vai, sabe? Mas enquanto precisa de cuidado, enquanto precisa se descobrir, enquanto precisa lidar com uma série de questões ali que ainda exigem
ficar de olho, dar uma dica, dar um estímulo, ela ainda tá ali meio que presente, mas depois também faz o teu. Já te dei aqui o espelhinho pra você se ver, vai lá. Isso e também é uma coisa que é importante falar, né? Essa potência do cuidado, vamos colocar assim, nessa arte do cuidado, a gente tá usando o caso da maternidade porque são iabás. E a maternidade é talvez essa relação mais elementar, é o maior signo que a gente tem visível para isso. Mas isso também pode ser aplicado na paternidade, isso pode ser aplicado nas relações de gênero, nas relações sexual amorosas. Porque parceiros, parceiras, cuidam de si, cuidam um dos outros. Né? Enfim, faz parte de qualquer relação de parceria. Inclusive a gente vai ver isso, por exemplo, na relação de Oxum com Xangô. Né? Ou na relação da própria relação de Oxum com Ogum, né? Quando ela vai desenfimesmar Ogum, né? Vai tirar Ogum da mata e vai reconectá-lo com a vida citadina, com a vida ali, com o trabalho na forja, né? Ela não está pensando só como você bem colocou, não está pensando no bem da comunidade, ela também está pensando no bem de Ogum, sabe? No bem-estar de Ogum ali. Então, assim, isso... Essa relação, né, de você olhar para o outro, seja esse outro um filho, uma filha, um afilhado, uma afilhada, um sobrinho, uma sobrinha, enfim, uma criança com a qual você tem uma relação de uma certa hierarquia de parentesco, vamos colocar assim, mas também pode ser aplicado nas pessoas com quais vocês têm um relacionamento amoroso, sabe? Ou às vezes até com seus pais, ou até com qualquer um, porque assim, quando você olha para alguém, você também tem que estar apto a cuidar daquela pessoa quando ela precisa, né? Tem que estar apto a conversar com ela, tem que estar apto a dar conselhos para ela. E como você dá um conselho para ela, como você vai agir sendo amigo dela, sendo amiga dela, né? Também diz muito sobre isso. Então, Oxum é aquela pessoa que, para o outro, lhe dá o brilho, né? Restabelece no outro um certo encanto, né? Para que essa pessoa possa, brilha no mundo, né? Mas aqui, o encanto eu tô te dando, né? Então, isso que você falou agora no final sobre amizades, eu acho que é importantíssimo, né? Porque a gente vê, por exemplo, que às vezes, tipo, dependendo das crises, dos problemas que você tem na tua vida, quem segura a tua onda, quem lembra você do teu brilho, são teus amigos, né? Tem aquele momento, às vezes, você, né, passa por uma decepção, fica triste, né, esquece do próprio talento, do próprio veneno, do próprio gingado. Aí vem os amigos, dão-lhe um fala grosso, assim, toma vergonha, olha bem, tipo, pega aí seu espelhinho, vê quem você é. Porque é isso, assim, é não só uma questão de quem você se dá a conhecer, né, seus amigos são as pessoas que te conhecem, são as pessoas com quem você passa por uma série de desafios e percalços ao longo da vida e vai construindo essas histórias compartilhadas, essas relações em que a coisa flui. Quem não tem um amigo com quem você já teve assim, aquela época das vacas gordas, que aí você pagava o negócio pra mim, agora depois fui eu que te ajudei. Isso acontece o tempo todo. Mas também dessa generosidade, de quando você tá lá meio inseguro, tá meio perdido na vida, seus amigos virarem e falarem, não, vai dar bom, vamos lá. E isso é importante, porque assim, é aquilo que eu falo, né? O axé, o amor de Oxum, é esse ato de insurreição contra o desencantamento da vida, né? Porque tem uma coisa que é fundamental, eu acho, nesse processo, é a gente entender que o oposto da vida não é a morte. Até porque, assim, dentro das religiões de matriz africana, né, o morto, a diferença entre um Egum e o vivente, né, enfim, é só a forma de vida dominante entre eles, né, porque um morto, né, um Egum pode estar muito mais vivo do que a gente com a qual a gente convive, né, cuja existência, cuja libido foi totalmente sequestrada pelo rancor, pelo ódio, pelo medo, enfim, né. Oxum é justamente aquela que mantém essa vivacidade, né? Mantém a nossa vida, porque é isso, é preciso estar sempre se adornando, né? E não só coisas
físicas, botando um enfeite, coisa do tipo. Não, se cobrindo com brilho para que você possa resistir a esse processo de sequestro da sua imaginação, da sua libido, né? Sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Onde impera, onde o ódio engaja, né? Onde a beligerância engaja, onde todo esse... A gente consegue ver pessoas cada vez mais ensimesmadas, cada vez mais neuróticas. É fundamental recuperar essa arte de ter cuidado, não só consigo, mas para com os outros também, para com seus amigos, para com seus filhos, para com seus companheiros, enfim, de ser capaz de restabelecer o seu brilho, a sua vivacidade e restabelecer a vivacidade nos outros, né? Para que justamente a gente possa produzir uma comunidade mais saudável, né? Para que a gente possa, tal como as Yalodês, né? Tal como Oxum, né? Produzir uma vida fértil, né? Restabelecer a fertilidade no seio da sociedade. Pois é, e é isso que você está falando. Às vezes pode parecer uma coisa, sei lá, às vezes a gente acha assim, mas como? Mas quando você olha para os titãs, o que ela usa? A dança, a comida, a diversão, sabe? Então, assim, tem isso. Às vezes não é uma coisa muito misteriosa o que retoma teu brilho. Acho que às vezes hoje, talvez o mais difícil seja justamente esse exercício da gente se olhar no espelho e saber quem a gente é. Porque a gente é bombardeado por estímulo o tempo todo, dizendo pra gente o que é sucesso, o que é amor, o que é felicidade, Mas, assim, essa é uma pergunta que a gente tem feito ao longo desse ano. A gente sabe o que serve pra gente? Sabe? Porque às vezes a felicidade para uma pessoa não é para outra, né? Assim, eu, por exemplo, considero um dia em que eu escrevo um poema que eu acho bom, um dia bom. Às vezes um dia de poema ruim também é bom, né? Porque é melhor do que um dia sem poema nenhum. Mas, assim, às vezes, isso não é nem um pouco importante para outra pessoa, mas para mim é. Isso foi uma coisa que eu levei anos para descobrir e para aceitar. E que no momento que eu resolvi isso comigo, que isso deixou de ser uma questão, várias outras coisas se tornaram possíveis na minha vida, porque eu não estava mais preocupada, sou poeta, não sou poeta, vou escrever para publicar, não vou. Tem várias coisas que eu jamais vou publicar, mas, assim, o ato de escrever um poema é uma coisa que me traz alegria, sabe? Mesmo que ele não seja um poema alegre, não necessariamente seja um poema engraçado, mas tem esses momentos. Então eu acho que tem essa coisa do encantamento. Tipo, a gente parar para descobrir o que encanta a nossa vida. Isso é muito importante, porque hoje em dia o que a gente tem é uma sociedade obcecada. A gente falou disso sobre relações amorosas, né, logo no começo do episódio, né? Mas também a gente falou sobre corpos, né? É uma sociedade totalmente obcecada com corpos, com felicidades pré-programadas, pré-formatadas, né? Isso inclui um tipo de corpo, um tipo de relacionamento amoroso, um tipo de vida financeira, um tipo de existência X, que é a vida das novelas, é a vida dos filmes, é a vida das séries de televisão, a vida dos, sabe? Tipo, não é a vida real, sabe? A gente vive tendo um modelo de vida que foi fabricado, um modelo de felicidade que foi fabricado em Hollywood, que foi fabricado dentro das fábricas, literalmente, né? Foi fabricado, sabe? Tipo assim, cara... Pela novela... E sim, por pessoas que estão escrevendo roteiros, para as pessoas que estão interessadas em vender produtos pra gente, né? Assim, como se a gente pudesse, de fato, comprar a felicidade. O ponto é, o Xum, o reflexo do Abebé, que está virado para você, que é o reflexo do rio, ele te ensina a você olhar para a sua vida, você olhar para si, ver quais são as suas potências, ver que talvez aquilo que você julgava como uma vergonha, não é uma vergonha, é uma potência sua, né? Aquilo é uma especificidade, é justamente aquilo que te torna único, né? Tal como o sangue lá vira as penas de Recordidé, enfim.
O Xun te ensina a ver isso, te ensina a ver além e aquém desses modelos pré-formatados, pré-programados, fabricados de felicidade, de corpos, de amores, de gozo, de libido, né? Enfim, de tesão. O Xun te vê justamente essa ideia de você poder ver a beleza em si mesmo para você ver a beleza no mundo. Porque esse que é aquilo que você falou que é muito importante. O Xun lava suas pérolas para depois lavar seus filhos, né? Tipo... Porque só quando você... Assim... Tem até o Foucault falando disso, né? De como o nosso corpo é o espaço mais básico da nossa existência, né? A gente não tem como fugir dele. Então aquilo que a gente tem que encarar todo dia é o nosso próprio corpo, né? Quando a gente olha para o nosso corpo e consegue ver as potências que existem nele, né? Que são potências que se transformam, onde a ideia da vida como um todo, né? Quando a gente consegue ver alegria e felicidade ali, e quando eu digo corpo, não é só também o corpo biológico, é o corpo da nossa existência como um todo, né? Enfim, quando a gente consegue ver alegria ali, a gente vai conseguir ver alegria nos outros, a gente vai conseguir ver beleza nos outros. Se você não vê a beleza em você, fica difícil ver no mundo, fica difícil ver na arte, né? Então, assim, esse que é um ponto que o Xun te ensina. Olha, eu acho que depois dessa... Todo mundo trabalhando de casa, arrumar aquele espelhinho para se olhar com paciência, para parar e observar, enfim, suas belezas que não são necessariamente padrão, não são óbvias, são coisas às vezes das quais a gente se orgulha e não necessariamente as outras pessoas acham isso alguma coisa assim, muito notável. Eu comecei esse episódio brincando, falando que o Xun nos ensina a ser uma intelectual grande gostosa, que é uma piadinha que, inclusive, eu gosto muito de fazer, mas eu acho muito engraçado porque, por exemplo, às vezes, quando uma mulher diz que é inteligente, isso rapidamente é capturado por uma ideia de arrogância. Ah, essa mulher se achando muito esperta, não sei o quê, porque, nossa, parece até que não condiz, né? Enfim, durante muito tempo tinha essa imagem recorrente de que uma mulher não podia ser... Mulher já não podia ser inteligente. Se ela fosse inteligente, bonita, então, tipo, tinha alguma coisa de errado com ela. Então, assim, são coisas que eu acho muito engraçado. Porque, por exemplo, eu durante muito tempo ouvi na minha vida coisas do tipo: olha lá, você estuda demais, vai acabar ficando maluca de tanto estudar. Você quer saber só de estudo e de trabalho, você não vai arrumar ninguém que te queira, não sei o quê. E assim, ao longo do tempo, eu fui vendo que eu realmente precisava me desfazer dessas coisas. Eu tinha que parar de ouvir esse tipo de coisa. Pensei assim, bicho, eu sou uma mulher que, assim, eu acho legal ser uma mulher inteligente, eu gosto de estudar, eu trabalho lendo, escrevendo, e, assim, essa vida intelectual é uma parte importante da minha vida. Eu precisei chegar nesse ponto para poder me comprometer com isso. Porque se eu não me comprometesse, nunca ia funcionar. Então, eu acho que são essas coisas, assim, que a gente precisa observar, entendeu? Porque não é você se agarrar, sei lá, num defeito, mas, assim, de você, de repente, parar, olhar e falar: não, mas tem isso aqui que, pô, é bom em mim, é legal, sabe? Por que eu não vou cuidar bem disso? Só porque, enfim, vão me achar esquisito? Vão. Não sei, as pessoas me acham esquisito, mas eu tô de boa com isso. Eu acho que é isso que é esse percurso que é importante a gente aprender a fazer. Mamãe Oxum estava sentada na pedreira, com a coroa sustentada por Xangô. Mamãe Oxum é rainha das cachoeiras, me dê suas bênçãos e irradie sua luz. Ora, iê, ora, iê, ora, iê, mamãe Oxum. Ora, iê, menina da água encantada. Ora, iê, ora, iê, mamãe Oxum. É rainha do amor na luz dourada. Ora, iê, mamãe Oxum. Ora, iê, menina da água
Salve, salve, meu povo Viléu. Então, espero que vocês tenham apreciado esse episódio tanto quanto nós apreciamos fazê-lo, né? Porque é uma coisa que sempre comentam comigo sobre o quanto eu e a Stephanie parecemos estar nos divertindo, né? Enquanto fazemos o episódio. Porque basicamente estamos, né? Falamos sobre aquilo que nos interessa, né? No sentido radical da palavra. Enfim, então por isso que é um programa feito com tanta empolgação. Vou aproveitar esse final de programa para passar 2 recadinhos, né? O primeiro deles é que o Benzina está com uma parceria com a livraria Casa da Árvore, né? Para quem não conhece a livraria Casa da Árvore, é uma livraria que funciona, vamos dizer assim, num dos corações do Rio de Janeiro, né, que é a Pedra do Sal, na casa de Omolocum. Então, assim, é uma livraria especializada em literatura que aborda temas como racismo, religiões de matriz africana, feminismo, enfim. Então, assim, é uma livraria que tem tudo a ver com o Benzina. A nossa parceria com eles vai permitir que a gente sorteie 2 kits para as madrinhas e padrinhos desse podcast, né? Cada kit vai ter um exemplar do Pedagogia das Encruzilhadas, do Luiz Rufino, né? E uma ecobag com a ilustração do Camilo Martins. Essa ecobag é sensacional, ela tem um desenhozinho que está dizendo assim: o sino da igrejinha faz Belém bem bom. Para quem não conhece, esse é um ponto de Exu, né? Então tudo a ver com o nosso programa. E para quem não não apoia o nosso podcast, para quem ainda não apoia o nosso podcast, a Casa da Árvore vai disponibilizar um cupom, né, para todos os ouvintes do Benzina. É só chegar lá no site deles, o link vai estar aqui na descrição do episódio, né, e digitar Benzina na hora que for fazer sua compra, que você tem 10% de desconto em todos os produtos do site. Ok? E aproveitar o final do programa para sempre dar aquela passadinha de chapéu, né, pois afinal somos um podcast independente e contamos exclusivamente com o apoio de nossos padrinhos e nossas madrinhas para continuar melhorando, para continuar produzindo, né? Então, vou pedir para você que gosta do nosso programa, né, que acredita no nosso projeto, que visite www.padrim.com.br/benzina, né? Também, para quem não anotou, o link vai estar aqui na descrição do episódio e veja lá se tem uma faixa de apoio que caiba no seu bolso. Lembrando que, ao fazê-lo, né, você não apenas apoia a produção de um conteúdo independente, né, de um podcast independente, como também recebe algo em troca, né? Você vai participar lá do nosso Mocó, né, que é o grupo de apoiadores do Benzina no Telegram, mas também vai receber os quadrinhos, né, os itãs quadrinizados pelo Fel Coutinho, né, que é o artista que faz as nossas capas. Já rolou uma pequena prévia de Exu e no mais tardar, na próxima semana, já está rolando o primeiro Itã de Exu. A ideia é que todos os orixás abordados no nosso programa tenham seus próprios Itãs quadrinizados, né? Mas a gente tem que começar por Exu, porque Exu que come primeiro. Dito isso, encerramos o nosso episódio com aquela máxima: nunca foi sorte, sempre foi Exu. Eu vi mamãe Oxum cantando na cachoeira, Dançando toda faceira, tão linda como ela faz. e quando ela canta, Xangô senta na pedreira, Oxóssi lá na ribeira, nem vento não venta mais. Aê, eu, minha mãe, aê, eu, mamãe Oxum, aê, eu, moça bonita, de